the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. A propósito da coroação de Carlos III do Reino Unido, marcada para o próximo dia 6 de maio na Abadia de Westminster, hoje vamos falar dos Carlos de Inglaterra. Ou seja, dos reis ingleses de nome Carlos que precederam Carlos III, o que é também um pretexto para perspectivarmos o seu reinado. A escolha do nome de um rei não é feita ao acaso. Em Inglaterra, e depois no Reino Unido, houve até casos de reis que mudaram de nome ao subir ao trono, como o caso do pai da rainha Isabel II, o rei Jorge VI, que tinha Albert por primeiro nome de batismo. Em relação aos nomes dos reis ingleses e depois britânicos, deixo-vos algumas curiosidades. Quase todas as épocas tiveram os seus nomes preferidos. Na Idade Média e início da Moderna, houve muitos Henriques e Eduardos. Depois, os Stuart, reis escoceses e a partir de 1600 também reis ingleses, foram Jaimes e Carlos. A partir de 1714 e até 1830, portanto durante mais de 100 anos, os reis da então Grã-Bretanha foram todos Jorge, do primeiro ao quarto. Por isso mesmo, a época ficou conhecida por Georgiana. Outra curiosidade, alguns nomes não foram usados por séculos, como Eduardo. Eduardo VII é do início do século XX e Eduardo VI, filho de Henrique VIII, foi rei no século XVI. Por exemplo, durante estes 4 séculos, o nome Eduardo não foi usado. E também, o nome que hoje serve de título ao nosso programa, Carlos, não é usado desde o século XVII. Não se pode dizer que este nome tenha dado sorte aos 2 reis ingleses que o usaram. Carlos I e Carlos II, por sinal pai e filho, pertenciam ambos à dinastia Stuart, dinastia real escocesa que em 1600, por morte sem descendência de Isabel I, subiu ao trono inglês, o que configurou uma situação de aliança pessoal dos 2 reinos, Escócia e Inglaterra. Ambos os Carlos tiveram de defrontar-se com uma crónica falta de dinheiro, com conflitos religiosos entre anglicanos, católicos e presbiterianos e, sobretudo, no caso de Carlos I, com o confronto com o Parlamento. Carlos I era um cultor do absolutismo de modelo continental, que defendia a origem divina da função régia e, como tal, um opositor do protagonismo do Parlamento. De 1629 a 1640, governou sem o Parlamento, voltando apenas a convocá-lo quando precisou de lançar mais impostos para fazer face a uma rebelião escocesa. Como não pôde então prescindir do Parlamento, aceitou assinar legislação que o impossibilitava de governar sem este. Mas Carlos I mudou de ideias logo que teve a oportunidade. O conflito com o Parlamento obrigou Carlos I a fugir para Nottingham. Por sua vez, o Parlamento declarou que o rei estava então em rebelião. Seguiu-se uma guerra civil entre realistas e parlamentares, sendo que numa fase inicial, estes não eram a favor da deposição do rei. Porém, a situação alterou-se com a ascensão de Cromwell, um puritano, à liderança militar dos parlamentares. Foi Cromwell quem estruturou um exército disciplinado e motivado que acabou por derrotar as forças realistas. No campo político, aqueles tempos conturbados enquadraram o aparecimento de um documento fundamental na história inglesa, o Acordo do Povo. Este defendeu a soberania popular e o direito de voto de todos os cidadãos honestos. Apesar de rejeitado tanto pelo Parlamento como por Cromwell, inspirou o que Locke teorizou em 1689, logo a seguir à deposição de Jaime II, o último Stuart. Locke teorizou então que o direito a governar resultava de um contrato entre o rei e o povo, que caso fosse quebrado, tornaria legítima a revolta. Em 1649, o Parlamento condenou Carlos I à morte por traição. O seu sucessor, Carlos II, teve então de fugir para a França. Carlos II regressou à Inglaterra depois da morte de Cromwell e reinou entre 1660 e 1685. O seu reinado ficou marcado pela fundação da Royal Society, em 1662, que deu um forte impulso ao desenvolvimento das ciências e onde pontificaram, entre outros, nomes como Newton e Locke. E também, uma tragédia grande no seu reinado, foi o grande incêndio de Londres de 1666. Carlos II foi também conhecido, pelo menos para nós portugueses, por ter sido o marido de Catarina de Bragança, a única portuguesa que foi rainha de Inglaterra. O casal não teve filhos, o que fez o trono passar para Jaime II, o último Stuart, destronado em 1688 por ser católico e absolutista.
definitivamente, os dois reis Carlos de Inglaterra não foram particularmente afortunados. Com estes exemplos históricos, é curioso que a Rainha Isabel II tenha escolhido o nome de Carlos para o seu herdeiro. Será então que Carlos III vai quebrar a mala pata dos seus antecessores? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, o que é que te parece? Olá, quer dizer, parece-me que vai ter mesmo que quebrar, porque a mala pata dos antecessores baseou-se fundamentalmente em questões de concepção do Estado, portanto, no sentido de ser ou não ser uma monarquia absolutista com o vértice no rei e o rei a mandar em tudo, não precisando mesmo do Parlamento, como o Carlos I teorizou, quer dizer, defendeu e levou à prática, e também com guerras religiosas, não é? Com guerras religiosas porque os Stuart eram, por tradição, católicos numa Inglaterra, reis de uma Inglaterra que, além de ser anglicana, depois também tinha muitos, como na Escócia havia muitos presbiterianos, e na Inglaterra havia, sobretudo, anglicanos, que houve vários tratados entre os anglicanos, aliás, isso é curioso, como parênteses, porque são aqueles que dão, que querem que a Igreja Anglicana tenha mais poder, chamam-lhe Tories, que ainda hoje se chama o Partido Conservador. Exato. E aos outros chamava-se Whigs, que ainda hoje se chama o Partido Liberal, e que foi durante anos, que até apareceu o Labour no final do século XIX, era à esquerda do Parlamento inglês. Eram os que se iam alternando. E, portanto, eu penso que o Carlos III não vai ter problemas religiosos, porque, quer dizer, já não faz sentido, não, hoje, não vai ter muitos problemas em lançar impostos sem autorização do Parlamento, porque isso hoje não faz sentido, e não vai ter aquilo que teve o Carlos, que foi o primeiro, que foi o Parlamento Longo, que era o Parlamento, que se chamou mesmo o Parlamento Longo, porque durou 20 anos, porque aquilo foi feito numa base em que o Parlamento só podia dissolver-se se todos os membros do Parlamento estivessem de acordo. Claro que eles não estavam de acordo claro, e nunca se dissolveram, tiveram que ser dissolvidos. E, portanto, isto são questões que eram próprias de uma época em que estávamos a transitar da ideia pessoalista, centrada numa figura do poder e de um rei absoluto, para uma época de luzes, de equilíbrio de poderes, como foi o final do século XVII, não é? Que depois que se desenvolve no século XVIII. É um tempo também de muitas guerras religiosas, porque não nos esqueçamos que não tinha passado assim tanto tempo sobre o anglicanismo de Henrique VIII, estou a dizer bem, sobre o anglicanismo imposto por Henrique VIII, e nem tanto tempo sobre o luteranismo e todas as ramificações do luteranismo, de que vem também o presbiterianismo e todas as igrejas que hoje nós chamamos protestantes, assim, e nessa altura nas ilhas, no Reino Unido ou na Grã-Bretanha, havia uma luta feroz entre eles, tanto que, como tu disseste, é Cromwell, que é um puritano absoluto, que é um ditador de outra facção, digamos, que organiza as forças do Parlamento contra o rei. E organiza, inclusivamente, é a primeira vez que um Parlamento, e digamos um Estado, tem um exército. Porque, na verdade, aquilo era o exército do Parlamento. O Parlamento, quando costumava ser o exército do rei. O exército do rei, pois a diferença está aí. E o exército do Parlamento aqui ganhou o exército do rei. E foi por isso que o desgraçado do primeiro Carlos deu a cabeça ao Machado. Acabou sem cabeça. Deu a cabeça ao Machado. Quer dizer, 100 anos antes quase do Luís XVI. Do conhecido Luís XVI, que foi guilhotinado. Mas eu recorri até mais, quando falamos da Inglaterra, que é interessante esta relação do rei com o Parlamento, e ao tempo medieval do João Sem Terra, ao século XIII, e à Magna Carta. Portanto, da oposição dos barões, que o rei governasse sozinho, sem o seu suporte. Isso é o que na Inglaterra impede. Isso é fundamental. É fundamental.
Depois, no século XVII, em Inglaterra, tivemos aqui outras duas situações. É verdade que em paralelo com o que se passou na Europa continental, as guerras religiosas, e é interessante que as guerras religiosas, para além de serem guerras entre Estados, são guerras civis e guerras internas, como por exemplo em França, entre os hugonotes e os católicos. No próprio Sacro Império pode-se considerar que é uma guerra interna, porque é uma guerra entre o imperador e os vários príncipes alemães que abraçam o protestantismo. Exatamente. E temos aqui um outro dado importante, que é a integração do elemento escocês. Aliás, os próprios Stuarts vêm da Escócia. E o elemento escocês traz a esta oposição entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana ainda mais o elemento da Igreja Presbiteriana escocesa e do calvinismo escocês, que aliás é curioso, que foi um pormenor que nós nunca tínhamos visto, tu também não é? O que foi um ato de juramento, ainda não da coroação, mas quando o rei Carlos III tomou posse ainda sem ser coroado, em que ele jura também defender não só a Igreja Anglicana como a Igreja Presbiteriana escocesa. E isso é algo que fica dessa altura, desta altura. E depois temos também esse modelo que depois tem uma influência até em Locke, a partir de 1688, 89 e 90, desta ideia de que é legítimo uma rebelião e uma revolta contra um mau soberano, que aliás os calvinistas holandeses já tinham evocado quando se revoltam contra os reis espanhóis. Exatamente. Que bebe também muito desta altura da oposição entre Carlos I e o Parlamento, porque Carlos I, para além de ser absolutista, estava convictamente convencido que o seu poder era de origem divina. Era de origem divina. Isso, aliás, é interessante, voltando à Magna Carta, porque a Magna Carta tem dois efeitos que as pessoas muitas vezes não notam. Uma é a não existência de feudalismo total nas ilhas. Como o feudalismo como existiu em França, exato, ou na Alemanha, ou na Espanha, mesmo um pouco em Portugal, onde também existiu pouco. Mas ali nunca houve. Porquê é que não houve? Porque os barões, ou seja, os landlords, os senhores da terra, não é? Nunca permitem que o rei, nunca se sentem como vassalos do rei, sentem-se como súbditos, mas nunca como vassalos. E têm logo na Magna Carta a questão da propriedade, que cá não se punha. Exato. A questão da propriedade é que leva à democracia, porque a Magna Carta é um dos fundamentos da democracia moderna, que são os direitos das pessoas, não é? E um dos direitos mais sagrados da Magna Carta é o direito à propriedade, curiosamente. E é isso que impede o poder absoluto do rei. E é isso que leva depois, quando Carlos I chega com aquelas ideias, que no fundo são ideias também que são católicas, que têm muito a ver com países católicos, que o rei é muito o modelo francês. Aliás, Carlos I é casado com uma francesa. Certo? E tinha um acordo secreto com o Luís XIII. E depois o filho também teve um secreto com o Luís XIV. E vendeu-lhe, isto hoje em dia é estranho, mas vendeu-lhe Dunkerque, que é no norte da França, porque aquilo era inglês na altura, aquela parte de Dunkerque. Aliás, porque eles eram primos muito próximos, não é? O Carlos II era filho de uma princesa francesa, Henriqueta de França. Exatamente. Bem, e aliás, esta política de casamentos depois também se vê no fim, porque o Jaime, o filho do Carlos II, o Jaime Stuart, o filho do Carlos II, como dizem que ele é muito católico, que o filho também é muito católico, ele, para amainar, casou a segunda filha com o Guilherme de Orange. Exato. E foi a perdição, aliás, da dinastia Stuart e o começo da dinastia de Orange, que pouco tempo vingou, porque depois passou para os Hanover, depois não tiveram descendência. Não tiveram descendência, mas saem da gloriosa Revolução e saem com um sistema político já muito semelhante, enfim, com muitas diferenças, mas já bastante semelhante ao sistema atual. Sim, mas não sendo este sistema que sai da Revolução de 1688 1.0, porque existiu exatamente estes antecedentes, não só da Magna Carta, como também esta questão na altura do Carlos I com o Parlamento, em que se evoca também, pela primeira vez, evoca de uma forma, teorizando em termos políticos, de uma soberania popular, que era desta possibilidade. Certo, aliás há quem defenda que essa ideia, embora eu acho que isto seja um bocado nacionalista demais, que essa ideia nasce ainda antes, em 1385, com o João das Regras e o Álvaro,
Álvaro Pais. O não é? Álvaro Pais, sim. Porque eles também. Mas é verdade que ele, numas cortes, ele teoriza. Ele argumentou, sim. Ele argumenta com essa esse ideia. princípio, Quer dizer, sim. o rei é de facto uma figura divina, quer dizer, é rei por vontade de Deus, mas tem que ter o acordo do povo, porque Claro. a voz do povo é a voz de Deus, e portanto, se ele não tiver essa voz também por ele, já está a perder Mas a o João vontade das divina. regras aí, e abrindo aqui esse parênteses, foi muito arguto. Havemos de discutir Porque isso. isso é muito a interessante. crise de 1383. Mas a argumentação dele é muito arguta, porque o que é que ele faz? Ele reduz a legitimidade, ou seja, põe a legitimidade de todos os candidatos ao mesmo nível. Ele argumenta que Dom João Mestre da Visa é bastardo porque é bastardo, daí não há nada a fazer, mas também diz que os outros são ilegítimos por motivos diferentes, ou seja, nivelando-os todos pelo mesmo grau de legitimidade, era legítimo que o povo escolhesse um deles. Não é bem a mesma coisa. Não é como bem... como dizem os espanhóis, não és lo mismo, pero igual. Mas tem aqui uma nuance muito importante, que é, não há um que tem um direito divino, não há um que foi escolhido por Deus e os outros não. Ele, ao nivelá-los todos, permite que haja permite que seja o povo a desempatar. O povo a desempatar. Mas aqui, ainda, só antes de voltarmos à questão dos Carlos, e aqui pegando numa ideia da Magna Carta e do feudalismo em Inglaterra, também há aqui um outro aspecto curioso, é que a dinastia inglesa dos Plantagenetas vem na sequência depois da Normanda, que é com Guilherme o Conquistador, que é Duque da Normandia. Portanto, ele estava habituado ao feudalismo continental e ao feudalismo no espaço francês, e ao chegar com os seus barões, são os próprios barões que resistem à estruturação de um feudalismo do tipo francês, do sítio onde... E depois, a Magna Carta é um exemplo claro disso, não é? E, portanto, há uma partilha de poder desde aí entre rei e lordes, que certo. depois evolui para esta partilha em que o elemento popular... E é isso que as pessoas muitas vezes não percebem, é que quem impede o absolutismo não é o povo, mas são justamente os barões. Ou Exato. seja, os grandes senhores é que impedem o absolutismo. Impedem porque não querem estar sujeitos a um que eles acham que é um primus inter pares, mas não um suzerano absoluto deles todos. Claro. O próprio Montesquieu, que falámos aqui no outro dia, era um aristocrata que dizia exatamente a mesma coisa. Tinha que haver uma partilha de poder e e fez a separação de poderes. Mas agora, nos Carlos, o primeiro Carlos, quer dizer, a gente se ler a história dele, começa por achar que o Parlamento tem toda a razão e que ele não pode agir assim, sobretudo num reino como o reino inglês, em que nunca houve aquele absolutismo, nem a ideia que o rei estava acima de todos. Aliás, mesmo quando é imposto o anglicanismo pelo Henrique VIII... Sim, foi o Carta dos Trabalhos. Foi o Carta dos Trabalhos, o Thomas More, que foi conhecido o valido dele, ao primeiro-ministro, ou o que quiseres, resistiu até ao fim, também até à morte, até ser executado, não é? Resistiu sempre a defender o catolicismo, é aliás o santo padroeiro dos políticos, para o caso dos políticos não saberem, e quer dizer, e nunca foi... Eu não sabia que os políticos tinham santo. Tem alguns só, não alguns. É? Outros não conseguem, isso é como tudo. Mas voltando à coisa, os ingleses, o povo e os barões ingleses nunca aceitaram muito um rei que não fosse uma espécie de primus inter pares, coisa que era aliás muito comum noutras origens que há do povo inglês, como os anglo-saxões e toda aquela parte norte, não é? Mas sempre em questões essenciais, como o lançamento de impostos e a guerra, como também acontecia, não só o Parlamento, mas mesmo nas outras monarquias absolutas do tipo continental, como a própria monarquia francesa, o Parlamento, em questões fiscais, em questões de lançamento de novos impostos, tinha uma palavra a dizer, como nas nossas cortes. As nossas cortes muitas vezes eram convocadas quando era preciso lançar um imposto extraordinário. Mesmo em momentos do que se chama o auge do absolutismo, esta função existia. Até, por exemplo, no caso francês, os parlamentos continuaram durante o tempo do absolutismo. No caso português, como sabes, as cortes deixaram de ser convocadas. A última foi para em 1689, olha, foi do ano contemporânea da gloriosa Revolução Inglesa. E depois só por Dom Miguel, que também falámos cá na semana passada, voltaram a ser convocadas Porque ele só apoiou o Parlamento e queria convocar cortes. Se cortes à moda tradicional. À moda do Miguel. Na Inglaterra, o Carlos I, a primeira coisa que faz é abolir mesmo o Parlamento, que era uma coisa que não tinha... Quer dizer, por isso é que eu estava a dizer, na história dele a gente primeiro começa a ter uma certa simpatia pelo Parlamento e a achar que o Parlamento tinha toda a razão. Sim, a priori parece E que o rei era um idiota que não...
quer dizer, que não percebia bem onde é que estava, parecia que não conhecia a história de Inglaterra e a história passada e tal. Mas depois o Cromwell, que se torna líder dos parlamentaristas, vai tomando umas cores tão ditatoriais e tão puritanas, tão radicais, tão intolerantes, que quando chega à decapitação do Carlos I, a gente chega a ter quase pena que o Carlos I fosse tratado daquela maneira. Daquela maneira, exatamente. E com o horror de muitos parlamentares. Com o horror de muitos dos tais histórias, não é? Mas o que é curioso é que os próprios ingleses, digamos, enfim, os lords e mesmo o povo, têm essa noção. Porque pouco depois cai o Cromwell e eles mandam vir o Carlos II, que está exilado. Há ali uma altura que, aí também depois da queda do Cromwell, há um tempo muito interessante que são 2 anos. Quando o Cromwell morre, ele nunca aceita a coroa. Mas é o filho que lhe sucede. Mas o filho não tem essa legitimidade de rei, portanto já não tem essa legitimidade nem divina, nem de escolha. Não vinga. Não vinga, e depois ainda vai para lá um terceiro que agora não passou à história. Não passou à história, e depois mandam ver o Carlos II. E o Carlos II tinha essa legitimidade, de facto. Era filho do Carlos I, era filho do rei. E o Carlos II é recebido em êxtase, com toda a gente a aplaudi-lo. Ele, aliás, depois faz uma série de concessões ao Parlamento, na verdade. E aí cumpri-as, não foi como o Carlos I que depois não as cumpriu. Cumpriu-as, ou pelo menos cumpriu-as praticamente todas. E o Carlos II já é apanhado numa outra questão, que é a questão do catolicismo. O Carlos II era católico, aliás, como o pai, não é? E o Carlos II ainda quer equilibrar, lá está, quando casa a filha com o Guilherme de Orange e o Jaime II, o irmão dele, sobretudo, era o que pôs o catolicismo de uma forma mais evidente. O Jaime II era totalmente... E depois há boatos atrás de boatos, que é uma conspiração papista para matar o Carlos II, organizada pelo Jaime e por outros católicos, e há uma autêntica histeria, entre aspas, anticatólica na Inglaterra, o que leva a que Jaime ainda suceda ao Carlos II, mas Jaime já não consegue nunca ter as rédeas do poder. Nem conseguiu passar para o seu filho, o Old Pretender, que depois continua a ser pretendente ao trono. Exatamente, e o povo consegue que passe para a filha, que sendo casado com o Guilherme de Orange... Está tudo da Holanda, das províncias... Exatamente, das províncias unidas holandesas. Sejam eles, porque é ele também, a tomar o poder, ou melhor, a ser coroados reis... E continuar, não uma dinastia muito grande, como tu disseste. Eles acabam em 1714, porque vem os Hanover. E o próprio Guilherme de Orange era calvinista, portanto nem era anglicano de origem. Não, nunca foi. Por isso também tem esse problema. Mas há aqui um ponto essencial. Essas coisas é bom também não esquecer, agora só por brincadeira, o Henrique de Aragão, que quando soube que tinha o trono, que era protestante, aliás, e que quando soube que tinha o trono de França, não é? Mas tinha que ser católico, se converteu com a célebre frase: Paris vale bem uma missa. O Henrique foi o primeiro Bourbon. O primeiro Bourbon, que é o Henrique IV de Aragão. Navarra, não é? Eu disse Aragão e é Navarra. E é Navarra. É lá perto. É ao lado, quer dizer. É ao lado. Henrique, mas há aqui uma questão muito importante. Eu não sou de Navarra, de qualquer forma. Há aqui uma questão muito importante, que é a questão de uma união pessoal com a Escócia. Porque a tradição escocesa era uma tradição mais próxima do modelo continental. Portanto, esta ideia de parlamento, que era cara aos ingleses, não era aos escoceses. E, de facto, nós pensamos sempre em Carlos I, ou em Jaime I, porque os Stuart também são muito poucos. São só James e Carlos. O Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II. Há uma tradição em pensar, ou pensamos nele como reis de Inglaterra, mas eles, sobretudo, são reis da Escócia. De origem, a origem deles é como reis da Escócia. Deles é a Escócia. Por isso, até a sua própria tradição religiosa, de uma igreja escocesa que era diferente da anglicana, como depois uma tradição política dos reis da Escócia, que é diferente da inglesa, leva a perceber porque é que Carlos I tem uma grande dificuldade em relacionar-se com o Parlamento. Como há ali, porque as regras escocesas e inglesas eram diferentes. Era uma união pessoal, não eram países exatamente, ou seja, o Parlamento é um Parlamento inglês. Não é um parlamento não existia nem sequer Grã-Bretanha, nem Reino Unido, nem nada que se parecesse. Aliás, ele nasce na Escócia. O Carlos I nasce
em plena Escócia. Exato. E de facto o que tu dizes tem toda a razão, mas o Carlos I também, por outro lado, já era filho do Jaime I, estou a dizer bem, não é? Exato. Eu tenho sempre um problema com os números. Era filho do Jaime I, que já tinha sido rei da Escócia, da Inglaterra e do país de Gales, e portanto, quer dizer, já tinha um bocado a ideia, e o pai já tinha sido contestado, não foi também um reinado simples. Não foi pacífico. Não foi nada pacífico, e ele já devia ter Ele da tido Escócia era Jaime VI. Pois, Aliás, exatamente. ele depois é conhecido como Jaime I. O próprio Carlos é primeiro aclamado na Escócia e no país de Gales, e só por último é que se torna rei da Inglaterra, porque no espaço que é a Inglaterra, que ainda hoje é a Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, mas que é a Inglaterra, havia muitas dúvidas sobre o Carlos I subir ao trono ou não. Quer dizer, houve ali houve uma crise dinástica. Claro, e isso também para os nossos ouvintes ficarem enquadrados, é diferente o que se vai passar agora em maio de 2023 com a coroação de Carlos III como rei do Reino Unido, do que eram estas coroações que tinham que ser a Inglaterra, rei da Escócia, como no caso da Espanha. Agora estamos a voltar um bocadinho, porque vamos lá ver o que é que faz o novo primeiro-ministro escocês, não é? Exato. Isto é, porque a Nicola história... Sturgeon era muito independentista, e o Partido Nacionalista Escocês é muito independentista, e eles já várias vezes ameaçaram com a República, como aliás se vê na Catalunha. Exato. E portanto, quer dizer, o Carlos... Daí a preocupação que ele teve logo como primeiro ato do seu reinado de ir à Escócia e à Irlanda. À Escócia e à Irlanda, aliás, como príncipe de Gales, também tem essa preocupação em relação a Gales, que é outros problemas, que enfim, que a prazo será menor, mas porque a Escócia é bastante maior e tem mais influente. E mais influente. Mas a Escócia foi sempre uma preocupação de Isabel, não é? Sim. O castelo onde ela passava as férias, aquelas coisas todas, que ela dizia que era a maravilha, o paraíso e tudo, era tudo na Escócia. Mas aí também por uma questão afetiva, porque a mãe dela era escocesa, a rainha-mãe é escocesa. Sim, a rainha-mãe era escocesa, em todos os sentidos da palavra. No gin não era tanto, devia beber mais whisky e menos gin, mas ela ser mais patriota nesse aspecto. Era mais patriota, bebia mais gin, menos whisky. Enfim, mas isso é outra história. Mas, de qualquer forma, sempre houve naquela casa, mesmo nestes últimos, não é? Que também mudaram de nome, como o Alberto. Sim, para Jorge. Pois, para não ficarem com nomes alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Não é como os Mountbatten passam a... Não, Battenberg a Mountbatten. Battenberg a Mountbatten, exatamente. Battenberg a Mountbatten e tudo isso. Mas eles tiveram sempre uma grande preocupação com a Escócia e mesmo em não se meter com a autonomia da Escócia. Claro. Porque de facto é um Reino Unido, não estamos a falar de um país... Exatamente, portanto eles admitem inclusivamente que haja uma autonomia total da Escócia sob a coroa unida do Sim, Reino Unido. No fundo seria parecido com o que há em toda a Commonwealth, não é? Que é um estatuto de um rei, que pode até ser simbólico, um chefe de Estado simbólico para Estados completamente independentes. Sim, mas agora tu disseste a palavra que decifra isto tudo, é que o Carlos III era um rei simbólico. E o Carlos I e o Carlos II não eram bem simbólicos, eram reis de facto. Ou pelo menos lutaram para o ser, não é? Não, e mandaram mesmo, em alguns aspectos mandaram menos. O Carlos III, além de chegar ao ofício, já numa idade... Sim, numa idade da reforma. Ele já... Apesar dele parecer estar em boa forma, não parece. Sim, mas tem 74 anos, quer dizer, não é propriamente não é ter 20 de idade. E ele, para reinar mais do que o Carlos I ou o Carlos II, que reinaram 24 e 25 anos, ele tem que chegar aos 98 ou 99. Portanto, o que vai ainda ser tem um longo caminho pela frente. Tem um longo caminho. Mas eu também acho, e penso que nós também já falámos sobre Carlos III, que ele será rei, não irá abdicar. É alguém que está bem preparado e que pode, dentro de um estilo que é diferente do da mãe, não é? Porque o estilo de Isabel II marcou muito, porque foram 70 anos. E muitas vezes as referências que temos é do estilo de atuação dela, mas é tão lata os poderes dos reis do Reino Unido, que obviamente num sistema parlamentar são sobretudo simbólicos, mas há uma latitude ainda que ele pode explorar para ter um estilo de atuação próprio e diferente do da mãe. Por exemplo, alguns comentários que ele chegou a fazer, inclusive sobre a primeira-ministra inglesa da altura, Isabel II jamais faria.
porque era mais E discreta, mesmo mais em recatada. temas que são políticos, como por Mesmo em exemplo o temas que são aquecimento global, a questão da ecologia, toda a questão da ecologia, Sim, ela é sim, bastante virado para esse tipo Mas de temas. essa ideia de que o rei do Reino Unido não tem que ter opiniões absolutamente sobre nada não é inteiramente verdade. Por exemplo, Eduardo VII, Sim, no seu sim. tempo, foi um ator de política internacional. E a Constituição não mudou a prática política, como é óbvio, mas os seus poderes, em termos formais, não mudaram da altura para hoje. Portanto, é natural que Carlos III tenha um estilo de atuação diferente do da mãe, mesmo porque ele não tem muito Agora tempo. utilizaste uma palavra que também convém explicar. É que a gente passa a vida a dizer, toda a gente, que na Inglaterra não há, no Reino Unido não há Constituição. E na verdade existe. Existe um conjunto de leis fundamentais. Não está compilada, porque se Exato. eles compilassem todas as leis que eles acham que são constitucionais, eles tinham uma Sim, Constituição. sim. E eles estudam, aliás, os herdeiros. Sim. O Carlos Há direito III, constitucional inglês. O Carlos III deve ter estudado aquilo desde miúdo, como aliás a mãe, vê-se Claro. naquela série Crown, em que ela está a estudar sempre a Constituição, enquanto a irmã Claro. se diverte. E aqui também parece que os irmãos se divertiram Henrique, bastante. mas isso é um ponto muito importante, de facto, porque é muito diferente a não existência de uma Constituição de não existência de leis constitucionais. Todos Pois, estes exatamente. atos parlamentares, por exemplo, até fundamentais, são leis de constitucionais, não é? São, e outras leis não escritas que eles consideram O costume, não é? o que é o costume, no fundo é a tradição e o costume que eles coisas. Mas voltando agora, já agora deixa-me dar-te uma ideia que provavelmente muita gente não tem. É no âmbito destas guerras religiosas todas na Inglaterra que nasce uma organização que depois é muito falada no século XVIII e no século XIX e ainda hoje no século XX e no século XXI, que é a maçonaria. Sim. Justamente para E permitir, na Escócia? E na Escócia. Justamente, e também na Inglaterra foi a primeira loja unida de. Mas de o rito maçonaria foi na escocês, Inglaterra. não é? O rito Mas o rito escocês. escocês é francês. Isso agora a gente teria de fazer um programa todo sobre isso. Porque a maior parte do rito escocês foi feito em França, não foi feito em Escócia nenhuma, mas não interessa. Os ingleses que tiveram a primeira união de lojas maçónicas, por assim dizer, que eram 4 ao princípio, o que é que eles pretendiam? Pretendiam ter um espaço comum onde pudessem conviver pessoas de religiões diferentes e de opiniões diferentes. E é por isso que eles, logo na Constituição que faz um padre, que é o Anderson, as Constituições maçónicas, eles põem logo que não se discute política nem religião. Porquê? Porque eram os grandes temas fraturantes claro. da altura. Isto é 1723. Sim, é do tempo dos Jorge. 23. Isso é 1723, basicamente. Já é no tempo dos descendentes desses. Mas ainda havia, quer dizer, estas ondas de choque dos Carlos, dos primeiros, do Carlos II, sobretudo, e do Carlos I, ainda subsistiam, Sim. não é? A religião, o século do auge do conflito religioso é o século XVII, não é? Com as guerras com a Guerra dos 30 anos. A partir do século XVIII, pelo menos na relação entre Estados, começa a ser um não tema. Mas em todo caso, internamente, sobretudo em países como a Inglaterra, onde estava muito presente, até pela presença, pela continuação da presença da descendência de Jaime II, o Old Pretender e o Young Pretender, exatamente. que de certa forma continuavam ali a pairar como considerando que os reis que vieram, os Orange e os reis posteriores, não tinham legitimidade para estar no trono inglês. Henrique, e agora falando um bocadinho, não entrando aqui em questões cor-de-rosa, que nos passa um bocadinho ao lado, mas pensas que na coroação, aquilo que muitas vezes as revistas mais mundanas falam, o Harry e a Meghan estarão presentes, não estarão? Nós já fizemos aqui um programa sobre eles. Eu não faço Abrindo ideia. só aqui um parênteses para a mundanidade. Não, eu sinceramente não faço ideia e devo dizer que embirro um bocado com a Meghan e com o Harry. Somos dois. Pois, embirro um bocadinho, porque, quer dizer, eu não conheço nem o senhor nem a senhora e, portanto, não faço a menor ideia se eles fazem parte dos santos Ou dos Thomas pecadores. More ou dos pecadores, não faço a menor ideia. Sei que, naturalmente, toda a monarquia inglesa se baseia numa hipocrisia enorme, mas não há nenhuma monarquia, nem nenhum, quer dizer, nem nenhum centro de poder que não tenha que se basear em hipocrisia, porque isto quer dizer... Quanto maior é a encenação e o ato cénico de um regime, maior a hipocrisia, não é? Pois é Nesse evidente, aspecto. portanto eles têm uma hipocrisia, mas também se as pessoas não fossem hipócritas, o mundo acabava amanhã, porque toda a gente podia dizer na cara do outro o que é que pensa exatamente dele e o que é que acha exatamente do outro país, o que é que... Seria a Terceira Guerra Mundial. Era uma coisa brutal. Portanto, não sendo hipócritas eles, afastavam-se.
Claro. Não se afastavam para umas coisas e depois voltavam para outras. Sobretudo não andavam a falar em público, não é? Exatamente, sobretudo não andavam a falar em público. É por isso que eu embirrei um bocadinho com eles. Eles podiam alugar uma cabana lá no noroeste do Canadá. Sim, de madeira, uma coisa de madeira, tranquila. e viverem os dois uma vida feliz, sem querer saber da monarquia e da família para nada. Agora, eles fazem parte de uma família que é assim, há séculos que é assim, não é? Sim. E portanto, eles não fizeram nada por isso, mas a família também não fez nada por eles serem assim, quer dizer, não... Agora, tirar vantagem disso, Pois, inclusive a financeira, e para dizer mal não é nada. Agora, depois também há aqui outro lado que a gente pode misturar, que é, seja como for, o Carlos III é pai do Harry. Sim. E pai é pai, quer dizer, pronto. Já não se pode dizer o mesmo da Camila, que não é mãe de nenhum deles, mas e a rainha, não é? Mas o pai é pai deles, quer dizer, não sei também qual é a relação, digamos, sentimental que existe entre aquele filho e aquele pai. E é também honesto dizer que aqueles filhos, nomeadamente este que era mais pequeno, deve ter sofrido bastante, não só com a morte da mãe, como com os episódios todos que houve antes da morte da mãe e tudo aquilo, que não foi nada bonito, e com o pai a trair a mãe a trair o pai. Claro, isso marca sempre, sobretudo com a repercussão mediática que essas situações pois, tiveram. claro, e vindo em todas as revistas, mesmo não vindo nas revistas já é duro, quanto mais vindo. Henrique, ficávamos hoje por aqui. Eu tenho uma sugestão. Nas revistas, ficávamos nas revistas cor-de-rosa. E recomendamos a Ola. Eu não vos vou recomendar nenhuma revista cor-de-rosa, mas vou-vos recomendar um livro sobre a Casa Real Inglesa e quem se interessa por estes temas, do embaixador José Bouza Serrano, que é um profundo conhecedor do protocolo e também da família real inglesa, que se chama A Viúva de Windsor, é da Oficina do Livro. Foi escrito recentemente e foca muito o tempo em que Isabel II, o curto período de tempo em que Isabel II ficou viúva até ao fim da sua vida. Ficamos então por aqui, até para a semana. Este programa, como de costume, teve o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.